Caríssimos amigos, começamos hoje uma série de 3 sessões e esta suposta aula tem o título de A Melancolia da Pandemia. Eu sou o Gilson Pedro e estarei com vocês nesses 3 momentos, mais ou menos de 40 minutos cada uma das sessões. Nos tornamos prisioneiros de um tirano invisível que me obrigou a me comunicar à distância com vocês. Essas são aquelas aulas que nós tínhamos programado para alguns meses atrás e que agora, com esse novo formato, eu consigo passar um pouquinho do que eu gostaria de mostrar para vocês naquele momento. É interessante porque tudo desapareceu de repente, não é? E eu fui ver a minha agenda e de repente eu também pensei, para que serve uma agenda em época de pandemia? Acho que talvez só para a gente saber se hoje é terça ou quarta. E eu gostaria de lembrar que esse caderno, que está me servindo de suporte para as 3 sessões, ele foi escrito durante muitos anos da minha vida. E escolhi aleatoriamente algumas passagens. Começamos logo pelo... Se fala muito do silêncio, onde eu discorro para vocês momentos interessantes de uma belíssima exposição do Eduardo Hopper. Na segunda aula, ou na segunda sessão, a gente tem o Oráculo e as Ruínas, que aqui, na verdade, é uma experiência que tivemos, uma experiência de viajante pelo mundo antigo. E depois, 2 interlúdios marroquinos. Outra experiência de estrada que me marcou muito. Mas, na verdade, somos prisioneiros de uma coisa muito mais intensa, que é a nossa memória. Essa tirana que sempre nos persegue. E eu posso me lembrar de uma senhorinha que sempre abordava a gente na rua, perguntando: Quel jour est aujourd'hui, monsieur? Eu ficava admirado com alguém que tinha que perguntar que dia é hoje, todos os dias que passávamos na frente de Madame Clotilde. E eu pensei comigo, se em algum momento eu perder minha memória, eu tenho os meus cadernos que poderão me ajudar, ou mesmo me salvar. E é justamente sobre esses diários, as sessões que montei, ou melhor, que montamos juntos para os meses de confinamento. Agora online, tentaremos o resgate desse tempo perdido, sem cronologia e nem ordem. Os registros dessas antigas viagens, que com o tempo se tornaram visões fugidias,
e que gostaria de dividir com vocês. Então, só posso desejar bom entretenimento. Nos anos 70, tínhamos o hábito de frequentar os correios com muita liturgia, com muito cuidado. Era a nossa comunicação, era o que tínhamos para poder falar com os amigos, com os parentes, sobretudo em épocas que estávamos fora do país estudando, que passávamos por várias necessidades e várias nostalgias, não é? E nessa época eu recebi um cartão postal completamente enigmático. Não tinha o remetente, mas a gente gostava muito de trocar cartões postais, né? E esse cartão se chamava, ou melhor, essa reprodução se chamava A Cozinha dos Anjos, do Murilo, aquele pintor espanhol do Barroco, Bartolomé Esteban Murillo, de 1600, não é? 1680 ele morre, e que tem como título A Cozinha dos Anjos. É uma grande tela que é conservada no Louvre. Depois eu descobri tudo isso, porque eu não gosto muito do barroco espanhol. Acho muito pesado, muito cheio de milagres, não é? E essa cena conta as experiências místicas de um tal Francisco Pérez, que era um irmão leigo do convento franciscano. Contava-se que o irmão Francisco entrava em êxtase e ele levitava nas suas orações, na sua piedade. Nesses momentos, o, a cozinha da qual ele estava se ocupando era totalmente preenchida por uma miríade de anjos. Anjos que vinham fazer exatamente o trabalho indesejável da cozinha dos frades. Enquanto o irmão leigo levita, como a gente pode ver no quadro, os irmãos os anjos vão se ocupando da cozinha, né? Das grandes panelas de bronze, pesadíssimas, e, e mesmo da preparação do alimento dos irmãos franciscanos. A gente pode ver logo à direita um anjo que arruma a mesa, os anjinhos aqui, esses querubinzinhos aqui na frente, que vão limpando as verduras e os peixes para o assado. E eu fiquei muito impressionado de ver quem é que podia ter me mandado isto e por quê. Eu achei, em primeiro lugar, muito prático você ter uma comunidade angélica que se ocupa da sua vida doméstica. Mas nessa época também eu comecei a, a me distanciar um pouco do barroco. E foi muito interessante a experiência.
Era um momento em que eu começava a descobrir que a minha grande viagem eram os museus. E eu tinha que descobrir o meu roteiro. Eu estava fazendo a minha pós-graduação em Sociologia da Arte na École Pratique e a minha orientadora, Madame Francastel, começava a me criticar pela minha insistência na pintura barroca e me incentivava para a descoberta de alguma coisa nova, não é? E nesses momentos, eu, antes de virar a página do meu interesse, eu fui buscar o quadro e descobri que era uma gigantesca tela do Murilo e que ficava no Louvre. Isso foi uma descoberta sensacional. Talvez tenha sido o caminho para o prazer das leituras fascinante dos quadros que os museus guardavam e guardam até hoje, felizmente. Bem, eu nunca descobri quem me mandou esse cartão postal, mas que na verdade ele me abriu um grande leque e uma grande oportunidade de aprender a ver uma pintura. E talvez é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos ver algumas dessas obras que me marcaram durante a juventude. Neste tempo, eu também descobri a pintura moderna. E por acaso, o destino me fez conhecer Paul Klee. Conhecer o Klee foi uma aventura e um problema, porque eu fiquei muitos anos acreditando que tudo que não fosse Klee não era bom. Aquelas coisas de jovem que descobrem o caminho, que descobrem que eles são capazes de descobrir. Então essa é a grande descoberta, é a capacidade de descobrir, né? Isso dava um prazer extraordinário e eu sei que isso ainda vive entre a juventude. Eu sei que ainda os olhos virginais são a esperança para a gente, porque eles são as janelas para o mundo, né? Um mundo que às vezes nós começamos a nos sentir cansado dele, mas a descoberta é uma delícia, é uma maravilha. E eu, muito mal criadamente, achei que aquele cartão postal dos Anjos do Murilo era realmente de um mau gosto e muito chato. Eu gostaria de ter recebido, na verdade, uma reprodução do Ângelos Novos. Ângelos Novos? O que se trata? Na verdade, o Klee vai fazer uma série de anjos, não é a única imagem angélica do pintor suíço alemão, né? O Klee é, antes de tudo, um poeta, um filósofo, e, e tem um ar divertido, existe uma comicidade nos desenhos do Klee e, ao mesmo tempo, um caráter trágico também.
Isso é muito comum no seu roteiro, né? E o tal do Ângelus Novos era o seguinte: segundo uma tradição hebraica, um anjo novo é criado para executar uma obra de Deus ou cantar um cântico novo e se extinguir em seguida. É uma lenda talmúdica e ela nos conta que uma legião de anjos novos é criada a cada instante para depois entoar seu hino diante de Deus e terminar dissolvendo-se no nada. Quando me deparei com este texto do Walter Benjamin, fazendo uma análise muito profunda a respeito do Ângelus Novos, este anjo do Clé que parece levantar as mãos para o céu, mas esses olhos arregalados parece que está nos protegendo de alguma coisa. Bom, no fim das contas é o papel dos anjos. E mas é um anjo assustador, certamente um anjo assustador. E eu acredito que seja esse o caráter que fascinou o Walter Benjamin, o grande filósofo, o grande professor. E o anjo do Clé talvez fixe os seus olhos arregalados numa ruína iminente. Não é o primeiro desenho do pintor suíço que me causa arrepios. Essa obra em especial vem carregada de uma forte tensão que se acentuaria a partir dos profundos estudos do filósofo da escola de Frankfurt. Em algum momento, esse desenho foi adquirido pelo Walter Benjamin e torna-se a peça mestra em sua tese sobre o conceito de história, ou melhor, o conceito da história, tenho a impressão, acho que é de história mesmo. O filósofo judeu teria se suicidado por uma overdose de morfina quando tentava atravessar os Pirineus fugindo da Gestapo. Foi muito marcante a minha caminhada nessa direção dos mistérios do Ângelus Novos. Eu, eu descobri aos poucos que o Benjamin, além de judeu, era um comunista perseguido pelo nazismo. E essa fixação em cima desse desenho do Klee, que me deixou muito curioso. E daí eu encontro uma fotografia de um menininho judeu sendo levado para o campo de concentração com as mãos postas. É uma foto famosa, todo mundo já viu em algum lugar. Mas o que é interessante é essa postura das mãos do garoto, que se parece muito com a postura das mãos do Ângelus Novos. Depois eu fui ver que este gestual é um gestual dos orantes antigos, se encontra em vários mosaicos em Ravenna.
E até hoje a Igreja Católica usa este gesto em algumas orações mais queridas da igreja, que é o Pai Nosso, né? Então essas mãozinhas para cima como se fosse o anjo guardador desta calamidade que parece assolar o mundo. Esses olhos arregalados sempre me disseram alguma coisa relacionada ao medo, ao susto, ao perigo. E mesmo a atitude, o gestual, o movimento do anjo, né? Nada leve, nada delicado, mas tenso, não é? O, o filósofo, então, como eu estava contando, ele se suicida. Mas por que eu tenho que falar isso? Em primeiro lugar, porque em algum momento esse desenho foi adquirido pelo filósofo. E é interessante que ele conserva este quadro que sempre foi muito difícil da gente ver esse papel, esse desenho do Klee. Uma porque é conservado no Museu de Jerusalém e isto dificulta a nossa visita, né? Não é um lugar fácil e nem e eu também nunca fui a Jerusalém, infelizmente. Adoraria ter ido, mas Benjamin guarda este desenho até o fim da sua vida. Ele se suicida na passagem, quando ele está fugindo da Gestapo e, e foi parado pela polícia espanhola. Ele está tentando atravessar os Pirineus. E tanto o seu trabalho como o desenho do Klee ganham dimensões proféticas diante do melancólico período da história moderna que eles estavam passando naquele momento em que eu estava nascendo. Na verdade, o... tem mais um fato curioso: tanto o Klee quanto o Benjamin morrem no mesmo ano de 1940. Voici le chant des grenouilles vertes qui commence avec la nuit. Mas não é tão sombria a nossa apresentação de hoje. Ou melhor, não é só melancólica e sombria. Mas quando eu olho essa paisagem nevada do Peter Bruegel, o velho, eu vejo que ainda existe um clima, eu não sei se são esses pássaros negros no primeiro plano, essas árvores ressecadas e, sobretudo, essa paisagem glacial. Mas por que nós estaríamos diante de uma paisagem glacial agora, logo depois da leitura pesada do Ângelus Novos e do Barroco espanhol? É porque a minha caminhada em busca dos museus continuou e continua até hoje. É impressionante. Apesar de que frequento muito menos, não tenho mais tan,
certa curiosidade, mas foi muito interessante porque eu estou aí no comecinho dos anos 70 e comecei a descobrir que viajar era muito mais importante do que ficar preso na universidade. E comecei a descobrir também que as janelas dos trens me revelavam muito mais do que a Sorbonne. E eu peguei um trem sozinho e fui para Bruxelas, que é bem pertinho. Em pleno dezembro, nevava e eu estava encantado com aquilo. Na verdade, eu conseguia suportar bem mais o frio do que hoje. E me hospedei no albergue da juventude, como era de hábito. E lá conheci um amigo que chamava Doni, que me fez companhia nas minhas primeiras visitas aos museus com uma independência extraordinária que eu achava que tinha adquirido. Na verdade, era uma viagem sem muito planejamento, sem muito destino, porque para onde eu estava indo, na verdade, era assistir um show dos Rolling Stones na cidade de Anvers, ou seja, Antuérpia. Mas como eu cheguei 2 dias antes, fomos fazer as visitas clássicas, conhecer o centro da cidade de Bruxelas, a belíssima Grand Place, e entramos no Museu de Arte Antiga, no Museu Real de Arte Antiga de Bruxelas. E fiquei completamente deslumbrado com a pintura flamenga. E Bruegel, evidentemente, estava lá. Fiquei horas observando essas silhuetas desses meninos, talvez, adolescentes, não sei direito quem são. Eles aparecem tão pequenos, mas o que era adorável era este silêncio espetacular que a neve nos proporciona, porque tudo fica muito é, abafado, então você ouve pouco, você ouve o som num alcochoado branco deliciosamente confortável. Não pela temperatura, mas eu digo pela sonoridade. E a gente podia ouvir apenas o barulhinho dos patins deslizando pelo rio congelado. Os pássaros pretos no primeiro plano, aos poucos, a gente vai entendendo que eles estão todos correndo um terrível perigo, porque à direita se vê uma armadilha que deve prender alguns pássaros que vão acabar sendo comidos, evidentemente. A paisagem é deslumbrante. Eu estava um pouco envolvido por essa paisagem na realidade. Quando saímos do museu, eu, antes ainda de ir para Antuérpia, eu resolvi sozinho ir até Amsterdã. E fiquei numa pousadinha que da janela do meu quarto eu podia ver
a mesma cena do quadro do Bruegel. E admirado, notei que até os nossos tempos, os esportes de inverno continuavam os mesmos. E aos pouquinhos eu fui percebendo que não era só o esporte, mas nós somos sempre mais ou menos os mesmos e que vamos passando pelo nosso caminho, cheio de sofrimento, de vaidade, e chegamos aonde estamos. Acredito que a escolha aleatória das minhas páginas me deixa numa situação emocional muito cambiante, né? Porque agora eu mudei um calhamaço de páginas do grosso diário e cheguei numa experiência muito mais recente, já nos anos 2000, quando fomos fazer uma viagem de conhecimento em Roma, só Roma. Ficamos em Roma durante 15 dias. Fizemos uma leitura excepcional, mas nisso tudo tivemos a oportunidade de participar de uma das mais belas exposições do meu caderno e do meu espírito. Esta exposição do Eduardo Hopper tinha o título que nós roubamos para a primeira aula, que era "Si parla troppo di silenzio". Então se fala muito do silêncio. Era uma exposição excepcional realmente. E esta ideia do silêncio que descobrimos no Hopper é fascinante. Eu nunca tinha visto uma retrospectiva do Hopper, não é fácil. Mesmo nos Estados Unidos, a gente vê Hopper em alguns museus. Claro, no MoMA você tem, acho que no Whitney você tem belos Hopper, mas eu digo uma retrospectiva desse porte, que per la prima volta na Itália também eles estavam fascinados, porque era a primeira vez que se via uma retrospectiva do grande pintor americano. Essa menina solitária, típica das telas do Hopper, essa mesa branca, parece um pouco o rio congelado do Bruegel, tudo muito frio. Estamos em pleno inverno, certamente, não só porque aparece o chofage, o aquecedor ali do lado, mas a menina usa luvas e tem um casaco com pele e toma o seu café solitário. Esse café da manhã tão solitário, tão melancólico, é o retrato de uma civilização, de um momento, de um estado de espírito que nós vamos encontrando aos poucos neste grande mago da pintura moderna. O silêncio no universo do Hopper é o grande herói da história. Tudo parece calmo, triste e silencioso. Mas como é bonito poder ver o Hopper.
os tamanhos das telas. E a própria exposição foi montada de um jeito excepcional. Você encontrava ambientes como essa mesa, essas cadeiras, onde você podia se sentar e sentir um pouco a, como se você fosse um dos personagens passeando pelas telas mágicas e silenciosas do grande pintor Edward Hopper. Certamente a fase mais bonita para mim do Edward Hopper inclui o New York Move. Eu adoro esse quadro. Essa sala de cinema absolutamente suntuosa, como as que víamos antigamente também aqui em São Paulo, é surpreendente, por exemplo, você lembrar das lanterninhas, né? Tão interessante essa menina que é o ponto fundamental da obra, que fica justamente embaixo da arandela. A iluminação é maravilhosa. O mais interessante ainda é que vamos falar daqui a pouquinho do lançamento de um filme nos anos 70 que eu participei e que o cinema era muito parecido com esse. O que faz essa lanterninha nessa pose tão melancólica? Certamente ela já viu o filme muitas vezes. E agora ela mergulha na sua vida, né? Nos seus pensamentos. Eu falei da pose melancólica porque é clássico nas iconografias da melancolia essa mãozinha que fica no queixo, né? Indicando certo o momento em que você mergulha dentro de você mesmo. É uma obra exemplar. E aqui a gente entende bem por que a exposição levava o título de Si parla troppo di silenzio. Essa ideia da gente falar muito sobre o silêncio é absolutamente descartável, né? Porque a gente deveria ficar quieto diante dessa obra. Não temos muito o que falar, teríamos que ouvir o silêncio. Nesse tempo de reclusão, de confinamento, de pandemia, eu tenho percebido com muito prazer o silêncio da cidade, né? Tá certo que a gente não dorme em paz. Existe uma angústia que paira sobre nós, mas eu acho que vale a pena meditarmos um pouco sobre essa espetacular tela de 1939, esse ambiente altamente elegante dos cinemas nova-iorquinos.
Foi mesmo uma ideia sensacional a gente ter ficado mais uma noite em Firenze. Era uma viagem precária que fizemos, eu e a Rosana, pois a gente resolveu conhecer a Itália de norte a sul, coisa de gente que não sabe viajar. Estávamos exaustos quando chegamos em Firenze e ficamos admirados com a cidade, não é? E à noite, quando passeávamos um pouco no centro, perto do Ponte Vecchio, nos deparamos com um cinema abarrotado de gente na porta. Era um lançamento formidável. Era o último filme do Fellini. Estamos exatamente em 1974. E o filme era Armacordi. Eu já tinha ouvido falar um pouquinho sobre ele, mas eu não tinha ideia do que se tratava. Esse filme autobiográfico tão sensacional. Estamos vendo uma cena do Armacordi, a cena onde o transatlântico do fascismo, o grande navio chamado Rex, era impressionante como isso tudo era feito dentro do estúdio em Cinecittà. O Armacordi me tocou tão profundamente quanto a própria sala de cinema em Firenze. Era completamente ruidosa a sala. Todo mundo falava ao mesmo tempo. Se comia pizza, tinha um vendedor de pedaços de pizza. Nós mesmos acabamos comprando um pedaço de pizza. E também se vendia flores e cigarro. Todo mundo fumava dentro da sala. Você, na verdade, se sentia dentro do Armacordi, dentro dos momentos fabulosos da infância de Federico Fellini. Este navio, quando estacionado, ele ocupa a tela inteira do cinema. É gigantesco, todo artificial, todo montado dentro do Cinecittà. Talvez fosse uma das cenas mais comoventes da minha experiência de cinema. Eu abri essa página por acaso, fazendo aquele caminho que eu tinha contado para vocês. Um pouco mais atrás, ou no meio, ou já depois dos anos 2000, e assim eu consigo trazer um pouquinho para vocês da minha experiência cinematográfica. Muito bem. A vida do Fellini é contada com uma poesia extraordinária, com a música do Nino Rota, que nos faz sonhar o tempo todo. E o que é mais impressionante é como ele trabalha com os símbolos e como ele mexe com o nosso imaginário. Eu acho que eu estava impressionado também com o ambiente. Assistir esse lançamento em Firenze foi uma coisa maravilhosa. Eu tinha ido há um tempo atrás, ou melhor, um tempo atrás, lá dos idos dos anos 70, assistir uma conferência com o Fellini
na Cité Universitaire. E ele falou que estava trabalhando num filme autobiográfico, mas essa conferência foi quando ele falou sobre o filme Os Palhaços, né? Que também foi uma maravilha de assistir aquilo, né? Depois de muito tempo em São Paulo, também pude rever o Fellini com o belíssimo Armacorde. O que será que faz esse pavão tão glorioso, ocupando quase todo o espaço, ou do meu celular ou do meu monitor? Se você estiver num monitor mais confortável, amplie mais e veja de perto essa joia feita em esmalte. Mas se você começa a observar a estética deste objeto incrível, você vai ver que acho que se trata de alguma coisa indiana. Mas não me interessa agora a origem do objeto, mas sim a, a simbologia do pavão. No filme Armacorde, quando a senhora Miranda morre, a senhora Miranda é a mãe do Fellini, é a mãe do Tita, que era o apelido do menino. É uma das coisas mais fortes do filme, esse momento da morte, né? E a gente percebe que é muito doloroso para o menino de 14 anos perder a mãe. O Fellini não esconde a sua sabedoria das antigas iconografias cristãs. Ele usa o pavão como o símbolo da vida eterna, como se usa também nos altares das capelas onde se guarda as grandes relíquias, ou mesmo o sacrário, não é? Onde está a Eucaristia. O pavão tem sempre essa simbologia da vida eterna. Talvez pela beleza da sua plumagem, né? Nós não podemos esquecer que esta ave fabulosa é chamada de ofiófaga. Essas aves ofiófagas significam elas se alimentam de veneno. Como isto? A siriema também faz isso, elas comem as serpentes, né? E na antiguidade acreditavam que o veneno das cobras acabava se transformando na beleza da plumagem da ave. E dessa forma, quando é anunciada a morte da senhora Miranda, você percebe logo, é cidade de Rimini, se não me engano, você tem um close no menino e ele olha encantado quando alguém começa a gritar na cidade: Il pavone dei conde! Il pavone dei conde! E a gente acaba contemplando um pavão com a cauda armada, mas era um pavão branco. Impressionante, os pavões brancos também são belíssimos. Eu acho que eu vi pela primeira vez os pavões brancos no morro, no monte do Castelo em Lisboa.
aquela ruína do castelo que tem lá em cima. Na época que eu fui, nos anos 70, a gente viu esse bando de pavões brancos, né? E quando eles armam o leque no sol, é realmente um espetáculo à parte. Mas aqui tem um caráter todo melancólico, todo o aspecto do luto do menino transformado numa ave luxuosa e, sobretudo, fabulosa. Ela é ligada sempre a mitos e símbolos antigos. Dessa forma, terminamos o primeiro bloco, ou seja, a primeira sessão dedicada a algumas passagens que foram escolhidas ao acaso. Até a próxima.